Olha só, vamos ler Salmos 89, de 47 a 48, que diz assim: Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Vamos lá, vamos começar com duas perguntas para a gente refletir no estudo deste vídeo. O versículo que traz duas perguntas está em Salmos 89, 47 e 48. O 48 tem duas perguntas: que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Perguntas difíceis, mas reais. Agora posso ver, contemplar. Salve, salve, prezados e queridos, bem-vindos de novo aqui ao canal Olha Só. E hoje, no vídeo de hoje, teremos como texto base para a nossa meditação Salmos 91. Vamos ler Salmos 91 juntos. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra de Deus maravilhosa, glória a Deus, que texto lindo! Um salmo que muitos têm apreço por ele, têm um apreço especial a ponto de deixá-lo em sua casa, em seu comércio, seu estabelecimento. A Bíblia aberta nesta página do Salmos 91. Você já deve ter visto em algum lugar o Salmos 91, onde você chega e tem lá a Bíblia em cima de algum móvel, aberto o Salmos 91. Glória a Deus! Palavra de Deus maravilhosa que nos mostra a salvação. O tema deste vídeo será salvação. A brevidade da vida do ser humano e a salvação. Existe salvação para a consequência do pecado, que é a morte. E salvação, refúgio, só em Deus. Salvação só em Jesus Cristo. É o que nós vamos estudar. Acompanhe comigo. É o que diz claramente no primeiro versículo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. É nele que depositamos a nossa confiança. Ele é o nosso refúgio e o nosso baluarte. No primeiro ponto desse estudo, vamos pegar juntos a visão sobre a brevidade da vida nesta terra. A curta duração da vida do ser humano nesta terra. E isso vai ser focado na visão do pecado e da morte. É real, pessoal. O pecado é uma realidade e a morte é bem real. Bem real. Basta observarmos a brevidade da vida e a gente vai ter a certeza de que a morte é uma realidade e não algo distante, e não algo abstrato. A morte é bem consistente, é uma realidade, uma dura realidade na existência do ser humano. É o que diz em Romanos 6,23, vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte.
Já em Salmos 90, nos versículos 5 e 6, diz o seguinte: Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Murcha e seca. Pulando para os versículos 8 e 10 do mesmo Salmos 90, vem aí agora a palavra de Deus falar do pecado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é a canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Vou repetir porque eu comentei anteriormente que está descrito no Salmos 90 a brevidade da nossa vida, a curta duração dos nossos dias aqui. E diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E nós voamos. Realmente isso é uma realidade. Basta observar a engrenagem dos anos, das décadas da nossa vida, do passar do tempo, da história do ser humano nesta terra. Perceba, observe, reflita. Então, aqui nós estamos verificando o primeiro ponto do nosso estudo, que é a curta duração da vida do ser humano. A curta duração da existência do ser humano nesta terra. Estão comigo? Estão pegando a visão? Vamos lá, vamos continuar. Vamos ler agora Jó. O livro de Jó, no capítulo 7, nos versículos de 6 a 10, que diz assim: Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. É triste. É muito triste, é uma realidade triste. Continuando em Jó, vamos ler agora o capítulo 9, de 25 a 26. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barco de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Agora, para imaginar, uma águia já refletiu sobre essa ação, já imaginou essa cena? A velocidade que uma águia se lança para apanhar a sua presa. É muito veloz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Tiago 4,14. Como vimos no texto anterior, lemos, realmente é um cenário muito triste. A morte é uma tristeza, é uma realidade triste na breve passagem do ser humano nesta terra. Vamos ler ainda em Jó, vamos voltar a Jó, lemos Tiago 4,14. Lemos Tiago 4,14, agora vamos voltar ao livro de Jó 14, de 7 a 20. Será que há esperança? Será que há alguma solução para esse dilema, para esse problema? Vamos conferir. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. O texto aqui está se tratando de um tronco, de algum vegetal, de uma árvore, que há esperança para ele. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. E para o ser humano, será que é assim? Será que também há esperança para o ser humano para resolver o seu problema de brevidade nesta terra? Em João 4, versículo 10, vemos que Jesus tem água viva para oferecer. Diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva.
Continuando, Jó 14, de 7 a 20, será que há esperança para o homem, para o ser humano, assim como o tronco de árvore cortado? Vamos conferir. Diz assim: o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem, e onde está? Como as águas do lago se evaporam, e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Que me encobrisses na sepultura e me ocultasses até a tua ira se fosse, e me pusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria, até que eu fosse substituído. Chamar-me-ias e eu te responderia. Terias saudades da obra de tuas mãos, e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Como o monte que se esboroa e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias arrebatam o pó da terra, assim destróis a esperança do homem. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, mudas-lhe o semblante, e o despedes para o além. Jó 14, de 7 a 20. Então, depois de toda essa leitura, a pergunta que não quer calar: há esperança? Há uma saída, uma solução? Vamos conferir. Em Romanos 6, 23, como lemos anteriormente, na parte A do versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. Neste mesmo versículo, na parte B de Romanos 6, versículo 23, diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Vamos pegar o segundo ponto da visão desse nosso estudo. Maravilhosa palavra de Deus. A saída, a solução, o remédio, a salvação. Uma pessoa tem um nome. Se chama Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus nas maiores alturas. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilha. Glória a Deus. A resposta continua em Salmos 90. Vamos ler Salmos 90. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Salmos 91. No livro de João, capítulo 1 também, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. Em 2 Pedro 3, de 8 a 9, diz assim: há todavia, amados, uma coisa que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, de 8 a 9. No nosso texto base desse estudo de hoje, diz assim, nos versículos 3 e 7, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Muito bonito, realmente muito bonito, texto lindo, palavra maravilhosa de Deus, que exorta, que nos ensina, que nos trata, que nos traz poesia, alento ao coração. Maravilhosa palavra de Deus. Se apegue a ela, sim, se apegue a ela. É a palavra de Deus pura, palavra de Deus rica, palavra de Deus preciosa, palavra de Deus mais doce que o mel. Se apegue, de verdade, se apegue à palavra de Deus. Mas será que você conhece, tem amor, tem apego ao Deus desta palavra? Ao Deus revelado nesta palavra? Será que você conhece o Deus deste salmo? Pois esse trecho que acabamos de ler, nos versos 3 a 7 do capítulo 91, Salmos 91, esse trecho nos deixa claro que se trata de livramento. Pode observar, reflita neste trecho. É um trecho claro que se trata de livramento de cilada, de armadilhas, de problemas que causam a morte do ser humano. Esse trecho lido, ele nos relata isso. Livramento do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Segurança, a sua verdade é pavês e escudo, é proteção. É andar protegido, sem temor para não ficar com receio, com medo, assustado do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade, morte que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quem não será atingido? Quem é esse que o texto nos relata que não será atingido? Percebemos que são ciladas que causam morte. E quem nos livra dessa morte? Qual é o nome do refúgio? O nome do Salvador, do Libertador, do que nos cerca, do terror que nos ronda, que nos sonda para nos estragar, para nos destruir, a morte. Quem nos livra dessa morte? Qual é o seu nome? Você conhece o Deus desse texto? Você sabe o nome dele? Versículo 1 do Salmo 91. O seu nome é o Altíssimo, o Onipotente, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Deus. Somente Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Quem não será atingido? Aquele que tem fé. Aquele que tem fé em quê? Em quem? Em uma pessoa, em um Salvador, o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus Cristo. A fé nele, nos méritos dele, nos seus feitos naquela cruz, a sua morte e a sua ressurreição, é o que nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Que coisa linda, meus queridos. Que coisa maravilhosa. Em Jesus Cristo, nós não seremos atingidos. Caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Mas em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, pelo jugo do nosso pecado, nos dando salvação, libertação, nos justificando. Jesus morreu e ressuscitou pelo pecador. 1 Coríntios 15. Entendemos muito bem nesse texto que é Ele quem protege. Nele se encontra o nosso refúgio. É Ele quem nos livra, quem salva. Acabamos de ler. Mas essa é outra pergunta. A quem Ele salva? Ele salva o que o ama e aquele que fez dele a sua morada. Aquele que conhece o seu nome. O seu nome é Jesus. Jesus Cristo é Altíssimo, é Onipotente. Esse é o seu nome. Aquele que fez do Altíssimo a sua morada. É esse a quem Ele salva. Aquele que fez do Altíssimo a sua morada. Você já fez do Altíssimo a sua morada? A sua fé está na pessoa certa, em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Versículos 9 e 14 e 15 do Salmos 91. Vamos ler, confere, presta atenção. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio.
Fizeste do Altíssimo a tua morada, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Em João 14, Jesus disse o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás a manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus é o único Salvador para as nossas vidas. Glória a Deus. Deus seja louvado nas maiores alturas. Aleluia. Este é o terceiro ponto da visão deste estudo. Deus seja louvado. Toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. Testemunhar as maravilhas do Deus desse salmo, tudo que Ele fez por nós e tem feito. A justificação em Jesus Cristo, o livramento da morte, a esperança no porvir, na fé que há em nosso Salvador Jesus Cristo. Deus é o nosso refúgio. Se respiramos e se temos a certeza da salvação em Jesus Cristo, é porque Ele é a nossa esperança no porvir. É porque Deus nos sustenta, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Vamos para o versículo 16 do Salmo 91. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus é a fonte da vida, a vida em abundância. É Ele quem nos dá longevidade. É Ele quem nos mostra as bênçãos espirituais deste Salmo. O Deus do Salmo 91 e suas bênçãos, suas benéficas sobre nossa vida, nos garantindo a vida eterna. A salvação em Jesus Cristo, a vida eterna em Jesus. A vida em abundância. A vitória sobre a morte. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Salmos 90:14 diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8. E também o próximo Salmos a seguir, Salmos 92, diz o seguinte: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. É isso, louvar a Deus, dar glórias a Deus por tudo que Ele fez por nós, pelos feitos, pelos méritos de Jesus na cruz, oferecendo a Ele sacrifícios de louvor, de agradecimento, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho de salvação às outras pessoas. Propague, compartilhe, agora que o seu coração está cheio do Deus dos Salmos 91, da sua palavra que se revelou a nós, que faz parte das bênçãos espirituais, esse entendimento, a sabedoria vinda de Deus, vinda dos céus, vinda direta ao seu coração para ser compartilhado, para ser divulgado, propagar o Evangelho, as boas novas de salvação, a salvação em Jesus Cristo. Há uma saída, há uma esperança, há um Salvador revelado através de sua palavra, Salmos 91, a palavra de Deus. Deus nos abençoe. É um Salmos rico como toda a palavra de Deus.
em sabedoria, nos mostra, nos revela as bênçãos espirituais disponíveis para a nossa vida, para a nossa prática. E uma delas é compartilhar esse aprendizado com as outras pessoas. Compartilhar a palavra, o Evangelho de salvação. Salvação em uma pessoa, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Para finalizar, queridos, quero deixar no seu coração Isaías 55, 6 a 13. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Glória a Deus nas maiores alturas. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida através da sua palavra. Nick falando aqui, falou, valeu e tchau.